Olá, amados, passando aqui para compartilhar da palavra do nosso Senhor. No livro de Mateus, capítulo 27, nos fala de nosso Senhor Jesus quando ele estava realizando a maior obra, a maior bênção que ele estava nos dando, sendo a maior e a melhor oferta. Diz assim a palavra, a partir do versículo 45, aleluia, glória a Deus. Eu queria ler o versículo 45 e o 46, aleluia. E depois o versículo de número 50 e 51 diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou, gritou, clamou, declarou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. Versículo 49, ou melhor 50, diz assim: Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aleluia, glória a Deus, amém. Então essa é a palavra que eu quero compartilhar, porque existe algo muito desconhecido, muito perdido, em nossa geração em relação à obra de Deus, a obra salvadora de Deus, a redenção, a obra de Cristo na cruz. E muita gente não entende, muita gente quando ouve ou quando vê uma cena de Jesus na cruz, e até se declaram, muitas das vezes dizem, se compadecem de Jesus e dizem: coitado de Jesus. E tudo isso também aconteceu no momento em que Jesus estava lá na cruz, quando muitas pessoas estavam lá, algumas iradas contra ele, inflamadas pelo mal contra ele, odiando ele, escarneciam dele, zombavam dele, se alegravam pela condição que ele estava, mas outros se compadeciam dele. E outros lamentavam de ver ele naquela condição. Por quê? Porque ele sempre foi uma fonte de esperança, ele sempre foi uma fonte de vida, ele sempre foi uma fonte de luz, ele sempre foi uma fonte de cura, ele sempre foi uma fonte de verdade, de justiça. Então, para todos que o seguiam, para todos que o conheceram, e agora Jesus estava ali naquele lugar, talvez no pior lugar, talvez no pior momento, talvez na hora mais difícil. Ele até mencionou isso, quando ele disse: para que, o que direi dessa hora, se para isso eu vim, para isso eu nasci nesse mundo. Ele veio para essa hora. Que hora que ele se referia? A hora da sua morte, a hora da sua cruz, a hora do seu sacrifício, a hora que ele seria sacrificado em nosso lugar, a hora que ele seria a oferta de Deus, aleluia, pelos nossos pecados, aleluia. Então, queridos, eu queria aqui rapidamente falar algo muito importante que muitas pessoas não entendem, eu queria ajudá-los aqui nesse esquisito, nesse ponto, nesse aspecto, não só ajudá-lo, mas guiá-lo pela palavra de Deus aqui nesse momento. Então, é que existe um ponto ou um fator na natureza do homem, que o homem é mortal e o homem morre. O homem morre não pela vontade de Deus, não por obra de Deus, não por plano de Deus. O homem morre porque o homem cometeu um ato que causa a morte, que é o pecado, que foi uma transgressão, que foi a desobediência. Então o homem veio a sofrer uma queda, que foi separado de Deus, caiu do estado original da criação de Deus, do estado original de inocência e pureza e excelência da vida de Deus nele. Então o homem caiu e foi separado de Deus. Então o homem se tornou mortal. Então a morte, ela não na verdade, o maior problema. O problema é o que causa a morte. O que causa a morte é o pecado. O que causa a morte, o que causou a morte, separou o homem de Deus, foi o pecado. E como diz a palavra em Romanos, por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado é a morte. E também fala que o salário, a recompensa do pecado é a morte. Então, ou seja, em outras palavras, o que causa a morte é o pecado. Em outras palavras, o produto do pecado é a morte. Então, o problema não é o produto, o problema é o que causa o produto, é a causa do produto, que é o pecado. O pecado causa a morte. Muitas pessoas hoje querem trabalhar, achar uma solução para a morte, querem viver eternamente, querem a eternidade, não querem morrer. Mas existe um fator que leva o homem para a morte. Existe um fator
uma condição que o homem se encontra, que é na morte. E Deus, ele tratou essa questão com tanta clareza, ele trouxe isso com tanta revelação e com tanta essência, com tanto amor, com tanta excelência nessa obra, que ele, como diz a palavra em Romanos, que aquele que nem mesmo seu único filho poupou o filho unigênito, né? Antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele, seu filho, todas as coisas. Aleluia. Em outras palavras, o que Jesus estava fazendo lá na cruz? Jesus estava, aleluia, ali sendo um sacrifício ou a oferta pelo pecado. Para quê? Porque até João Batista, que foi o último profeta do Velho Testamento, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note que ele não disse que tira a morte do mundo, ele disse tira o pecado do mundo. Porque o pecado é o que causa a morte. Não tinha como se tirar a morte sem tirar a causa, sem tirar o pecado. Então Jesus veio para tirar o quê? A causa, que era, né, o pecado. E ele tirou. Então o que aconteceu? Aconteceu ali que Jesus ali na cruz, né, ele nos substituiu, ele tomou o nosso lugar, e, ou seja, Deus colocou tudo sobre ele, toda a nossa culpa, toda a nossa transgressão, todo o nosso pecado, desde Adão, desde o pecado, o primeiro pecado, pecado adâmico que chamamos, né, todo o pecado da humanidade, todo o pecado de todo ser humano recaiu sobre Jesus. Foi sobre Jesus. Jesus se fez maldito, toda a maldição, toda a punição do pecado, inclusive, tanto que isso, toda a punição que ele veio receber naquela obra, na cruz, ou naquele momento de cruz, momento de trevas, né? Ele estava o quê? Ele estava no lugar de maldição, ele se fez maldito. Ele estava no lugar maldito. Em Deuteronômio fala que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, aquele que não for digno de pisar com seus pés sobre a terra. Então Jesus, por mais que andou em excelência na terra, como filho de Deus, como filho amado de Deus, sendo, como eu já mencionei, luz para o mundo, alegria, né, para os tristes, saúde para os doentes, esperança para os desesperançados, segurança, abrigo, né, para aqueles que estavam solitários, aleluia. Mas agora ele tinha que realizar essa obra, ele tinha, aleluia, que derramar o seu sangue, o sangue do justo, o sangue puro do Filho de Deus, para realizar uma obra justa, perfeita e completa, para que pelo preço do seu sangue e todo o nosso castigo fosse sobre ele, toda a nossa culpa recaísse sobre ele, e ele fosse totalmente punido, ele fosse totalmente moído, ele fosse totalmente amaldiçoado, aleluia, ou toda a maldição foi imputada sobre ele, foi posta sobre ele, aleluia. Interessante é que de todo sacrifício segundo a lei, como diz lá no livro de Deuteronômio, e também vai dizer no livro de Números, né, que todos os sacrifícios lá, tinha a exigência, todo animal a ser sacrificado tinha que ser sem mancha, que representava sem pecado e sem defeito, né? Não podia ser coxo, não podia ser cego, não podia ter defeito, que é uma figura de Jesus, o sacrifício perfeito, da pessoa perfeita, do Filho perfeito, aleluia. Então o Filho perfeito estava ali, e agora ele, sem ter cometido pecado, estava lá por causa dos meus e dos teus pecados, do todo pecado, de todo pecador, do pecado de toda a humanidade. Então ele estava lá morrendo, ou seja, recebendo a consequência do nosso pecado, ou, né, o fruto do nosso pecado, porque foi colocado sobre ele, foi imputado sobre ele. Por isso que Isaías profetizou que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades, né, pelas transgressões do seu povo, Deus falava, né? E ele foi atingido, ou seja, Jesus foi atingido, ou seja, a maldição recaiu sobre ele, a punição recaiu sobre ele, e por fim a morte veio, né, a ele. Mas existe um mais aqui, existe um mais muito importante, porque ele derramou o seu sangue foi derramado. E note que a palavra fala ali, então vamos ao texto, diz assim, diz que na hora nona, né, que é a hora sexta, que é meio-dia, né, era de 3 em 3 horas que era contabilizado, então hora sexta era a hora terceira 9 horas, hora sexta meio-dia, e a hora nona 3 horas, né? Então na hora sexta meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, até as 3 horas da tarde, ou por 3 horas o céu não deu luz,
ou melhor, o sol não pôde brilhar, houve trevas, o dia virou noite, porque ele era a luz desse mundo, e a luz estava sendo apagada. Mas a palavra fala que perto da hora nona, quando estava cumprindo ali as 3 horas, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, porque ele estava, ali, o que foi imputado sobre ele era aquilo que nos separava de Deus. Ou seja, então como foi colocado sobre ele, ele também sentiu uma dor da separação. Ele disse: por que me desamparaste? Isso foi um clamor de Jesus, uma dor expressa de um momento que Jesus nunca tinha, de uma experiência que Jesus nunca tinha experimentado. E muitos que estavam ali nem entenderam, acharam que ele, como ele falou em aramaico, ele lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns pensavam que ele chamava lama sabachthani, achavam que ele chamava Elias, que não falou bem audivelmente. Então, e aí aconteceu que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Ele entregou. Agora note uma coisa, Jesus ali recebendo toda a punição, todo o castigo, toda a culpa, todo o sofrimento que aconteceu, seria o quê? Para a morte tomar ele. Mas acontece que ele entregou o seu espírito. Houve algo diferente. Houve algo que não é algo natural. Ele entregou o seu espírito, ou seja, ele deu ao Pai. No outro evangelho vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. E tendo dito isso, expirou, ou seja, expirou, quer dizer, saiu dele, como a vida saiu dele, foi para Deus, não para a morte, não tomado pela morte, porque o sangue dele foi derramado. Aleluia. E quando ele fez isso, aconteceu algo muito interessante, muito simbólico aqui. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu até e fenderam-se as pedras. Então, para quem não entende aqui o que fala a respeito, que esse véu que tinha dentro do templo. Jesus estava lá na cruz, no altar do sacrifício, e agora dentro do templo, onde havia um véu que separava a presença de Deus dos homens pecadores, aquele véu foi rasgado de alto abaixo, de cima do céu até a terra, quer dizer, ou seja, a separação acabou, da parte de Deus acabou, da parte de Deus foi concluída a obra foi aceita, aleluia. Então, nos diz aqui que aquilo que separava o homem de Deus acabou, o tempo da separação acabou, o véu da separação acabou, a causa da separação acabou, aleluia. Então isso nos fala que pela obra de Jesus, pela obra do sacrifício de Deus, através de Jesus, por cada um de nós, aleluia, nós recebemos agora, aleluia, nós precisamos entender isso, porque a obra da redenção também fala de substituição, aleluia. Então Jesus nos substituiu como, na condição de pecador, aleluia, mas agora nós recebemos a redenção ou a substituição de um pecador para a adoção de um filho, de um Deus e um Pai de amor. Então eu recebo o amor do Pai, eu não recebo a punição do Pai, eu recebo o amor do Pai, eu recebo o perdão do Pai, eu recebo a graça do Pai, eu recebo a comunhão, aleluia, com a presença do Pai, aleluia, eu recebo agora um crédito, e a palavra fala que isso é por meio da fé, porque daí fala, nos ilustrava isso por meio de nosso pai da fé, Abraão, que quando Abraão ele creu em Deus, foi creditado a ele como justiça, ou seja, ele recebeu um crédito imputado, tem 2 sentidos aqui, a palavra creditado e imputado é a mesma coisa, mas pode ter 2 sentidos, que é de uma vertente diferente, mas foi colocado sobre ele, num termo contábil é dito como dado um crédito, então foi dado um crédito para nós, de perdão, de justiça, de redenção, de salvação, de amor, de filiação, aleluia, isso que ninguém, nenhum homem poderia fazer por si só, mas só pela obra perfeita, pelo sacrifício perfeito, aleluia, aleluia, a qual o próprio Deus decidiu entregar, não poupar o seu único filho para me salvar, para nos salvar, aleluia, e agora nós temos essa oportunidade de substituir o que? A minha morte pela sua vida, aleluia, a vida de Deus, a vida zoe, a vida eterna, aleluia, agora aquela minha vida mortal, porque eu criei, foi imputado agora sobre mim, o que? Não aquela maldição, eu já tinha, a morte eu já tinha, mas pela fé, porque eu criei, é creditado a mim o que? A justiça de Deus, e a justiça de Deus pela fé, aleluia, pela fé e pela graça somos salvos, como diz em Efésios 2, não pelas obras para ninguém se glorie, mas é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Jesus foi o maior presente de Deus para a minha vida, para a sua vida, aleluia, para a vida de todo aquele que crê. Então eu oro em nome de Jesus para que você abra o seu coração e creia, somente creia nesse Salvador que é maior do que os seus pecados, que você se acha um pecador, você se acha aí indigno de viver em Deus. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus se fez indigno
indigno, Jesus se fez maldito para você ser bendito, Jesus foi condenado para você ser perdoado, para você ser justificado, aleluia. Então creia nessa obra, aleluia, nessa maior demonstração de amor do Pai pela sua vida, aleluia. Se o Pai amava tanto Jesus, ele sacrificou o seu filho, ele não poupou, por amor de mim, por amor de você, que você possa perceber, que você possa receber esse amor na sua vida. Eu oro em nome de Jesus, eu oro, Espírito Santo, testifica nesse coração do teu amor, do amor do Pai, em nome de Jesus, e que toda maldição seja substituída por toda bênção, por toda provisão, em nome de Jesus, para a tua glória, meu Senhor, eu oro em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor.